Bom, eu quero pensar com você hoje a respeito de atalhos, ok? Em muitos aspectos, essa palavra atalho é uma palavra que ela é dúbia. Em muitos aspectos, atalhos são bons, né? Por exemplo, quando a gente tem o atalho em relação ao computador, né? As mídias, é muito bom, né? Você conhecer aqueles atalhos. Eu acho maior barato, né? A turma que conhece os atalhos sabe usar aqueles símbolozinhos assim para fazer carinha, sorrisinho, aqueles troços, né? Eu não manjo nada disso, né? Para mim tem que estar tudo mastigado, já explicado o que é, senão eu não faço nada disso. Melhor vir a carinha já para eu saber que eu tenho que colocar ela lá, né? Mas atalhos no computador é bom. Eu sou de uma geração muito já distante da geração de alguns de vocês aqui. Para você ter uma ideia, eu sou da geração que o computador, você não tinha um computador em casa, não existia esse negócio, né? Eu vi surgir o computador pessoal, né? E eu trabalhei num centro de processamento de dados, no Banco Itaú, né? E eu fui operador, fiz um curso técnico, né, na época de operador de computador, né? Porque você tinha que saber os códigos todos, né? Então para você mandar gravar na época era disco, né? Um disco, uma fita magnética, você tinha que colocar um monte de códigos lá, né? E aí aqueles códigos faziam com que o negócio funcionasse. Aí vem o Bill Gates e inventa aqueles atalhozinhos, né? Com um símbolozinho, você clica ali, você não sabe, mas quando você clica num botão daquilo, todos aqueles códigos que eu conheci estão funcionando, estão entrando em ação, né? E aí eles fazem com que o seu computador, o seu smartphone funcione do jeito que ele tem que funcionar. Atalhos nesse sentido são bons, né? Atalhos, por exemplo, quando você vai para algum lugar, vai para a academia ou para a sua casa mesmo da escola, e você conhece algum caminho mais curto, né? É bom, né? Você às vezes está num trânsito complicado e você conhece, né, rotas alternativas que se transformam em atalhos para você sair, né, daquele engarrafamento, daquela situação. Isso é joia, né? Isso é bom. Então, de uma certa forma, atalhos são coisas boas. Mas, por outro lado, atalhos também podem ser perigosos. Por exemplo, quando uma pessoa dentro do esporte usa um produto, né, anabolizantes, por exemplo, para desenvolver mais o seu potencial, sua musculatura, sua velocidade, sua força, né? Isso é um atalho perigoso. O sujeito, o atleta lá, né, ele pode em pouco tempo se superar, bater recordes, ganhar algumas lutas de repente, tudo mais, mas ele está comprometendo a sua vida, comprometendo a sua saúde, às vezes até comprometendo o seu nome. Acho que, não sei quem acompanha aqui o UFC, né, deve ter acompanhado nas últimas semanas aí a situação do Anderson Silva, né, que podia ter terminado de uma forma muito bacana a carreira dele, mas por uma bobeira, né, se estrepou aí, né, se complicou, porque tomou um produto que na verdade não deveria tomar, né, para poder voltar mais rápido, né, à luta, à arena, né. É lamentável, foi pego. Podia não ter sido pego, né, mas foi pego. Então, atalhos nesse sentido são perigosos. Atalhos também por caminhos que são desaconselháveis a gente tomar, são perigosos. Por exemplo, às vezes você está indo numa direção, você vai para sua casa, para qualquer lugar assim, e você se depara com uma rota que é mais rápida, mais curta para você chegar onde você quer chegar, mas é mais escuro, tem mais árvores, né? Situações de riscos assim, são maiores, e às vezes você fazer um caminho mais longo, ele é mais seguro para você. Aquele atalho, nesse caso, não é um bom atalho, não é uma boa opção. Eu me lembro quando eu treinava, anos atrás, muito tempo atrás, né, em Ribeirão Preto, lá no dojo com o meu sensei, ele sempre falava que um verdadeiro karateca, ele era alguém que vivia em zanshin. Zanshin é uma atitude de atenção, né, o tempo todo. E ele dizia que zanshin significava você saber perceber o perigo e você se desviar dele. Às vezes a gente acha que artistas marciais, né, pessoas que treinam, lutam assim, eles são pessoas que
na verdade, não tem medo do perigo, né? Encaram o perigo, se envolvem em situações perigosas, mas o ensino na arte marcial é justamente o contrário disso, né? Você é um bom artista marcial, você é um bom lutador se você identifica o perigo e você se desvia dele, né? Então, eu me lembro várias vezes do meu sensei falando pra gente, lá, quando a gente treinava, se a gente estivesse indo para casa e a gente tinha um caminho mais curto, mas a luz estava queimada, né, e tinha muitas árvores, e você tinha um caminho mais longo, com poucas árvores, né, ou seja, o seu campo de visão, né, é melhor e claro, né, então porque você era um bom karateca, um karateca forte, o que ia provar que você era forte era que você ia pelo caminho mais longo, e não pelo caminho mais curto, mas mais perigoso. Você se desviava do perigo. Tá? Então, atalhos, eles podem ser bons, ou atalhos, eles podem ser ruins. No nosso caso aqui, da nossa temática, é muito importante a gente tomar muito cuidado com os atalhos que aparecem para a gente na vida cristã, nessa nossa busca implacável de Deus. Existe nas Escrituras um ser chamado Satanás, né? Ele é apresentado para a gente como o adversário, um arqui-inimigo, né, do reino de Deus, dos propósitos de Deus para nós, né, para a criação de Deus, para o povo de Deus, para a humanidade de uma maneira geral. E eu percebo que Satanás, ele procura cegar, as Escrituras dizem isso para a gente, o entendimento das pessoas, confundi-las, para que elas não compreendam a realidade da graça de Deus, do amor de Deus por elas e daquilo que Deus fez por elas através de Jesus Cristo. E quando ele não consegue fazer isso, ou seja, quando ele vê pessoas realmente se renderem ao Evangelho e pessoas começarem a se relacionar com Deus, experimentar da realidade da sua graça na sua vida, eu percebo que ele usa duas estratégias, então, diferentes, né? Uma estratégia é tentar fazer com que essas pessoas, elas não sejam apaixonadas, não sejam buscadoras, né, implacáveis de Deus. Ok, você acredita em Deus, você tem o Evangelho, você acredita nesse negócio que nós acabamos de cantar, de que um dia as coisas tudo vão ser definitivamente mudadas e não vai haver mais dor, mais nada, mas isso é lá para o futuro, né? Aqui você acredita em Deus, você fica esperando esse negócio chegar no futuro, e aqui você continua tocando a tua vida, né? E quando ele não consegue, porque ele percebe que ainda assim a gente anseia por mais de Deus e tudo mais, outra estratégia que ele usa é nos apresentar atalhos. Bom, já que então você quer tanto uma vida realmente com Deus, se relacionar com Deus e levar Deus a sério, né? Então, que tal você seguir por esse caminho aqui? Que tal você seguir por esse outro caminho aqui? Eu quero ver uma proposta de atalho que nos é apresentada no livro de Gálatas. Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele tinha plantado. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Vai ser o nosso texto básico, ok? Gálatas 3, 1 a 5. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam um Espírito, aqui é o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Veja, Paulo está escrevendo essas coisas aos Gálatas, ele escreve essa carta aos Gálatas, na verdade, porque ele plantou aquela igreja e depois que ele saiu dali, algumas pessoas chegaram lá, alguns religiosos chegaram lá,
judaizantes, né, que tinham práticas da religião judaica, e começaram então a influenciar aquelas pessoas que se renderam ao Evangelho e que faziam parte daquela igreja que o apóstolo Paulo havia plantado, e propondo para aquelas pessoas o seguinte: olha, realmente Deus fez alguma coisa por vocês através de Jesus Cristo na cruz, mas agora vocês precisam fazer alguma coisa a mais do que aquilo que Ele fez por vocês através de Jesus na cruz. Então, Paulo escreve essa carta porque esse grupo de pessoas para quem ele está escrevendo estavam se desviando do Evangelho. Lá no capítulo 1 de Gálatas, versículos de 6 e 7, Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então Paulo escreve essa carta porque aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, lendo a carta de Paulo, eles haviam ouvido o Evangelho, eles haviam compreendido o Evangelho, eles haviam compreendido essa questão da graça de Deus, eles haviam se rendido a essa realidade, mas agora eles estavam ouvindo algumas outras pessoas que haviam chegado lá, dizendo para eles: olha, mas precisa fazer alguma coisa a mais do que isso aí que vocês aceitaram. Tá certo que Deus morreu em Cristo Jesus, naquela cruz por vocês e tal, mas agora vocês precisam se aperfeiçoar, vocês precisam se esforçar, vocês precisam fazer algumas coisas a mais, vocês precisam guardar algumas leis, algumas regras que foi apresentado por Deus ao povo judeu do Antigo Testamento, e Paulo não ficou aqui o tempo suficiente, não deu então para ele explicar todas essas coisas, ensinar todas essas coisas para vocês. Isso também faz parte do Evangelho. Vocês precisam seguir então essas regras que nós vamos estar apresentando aqui para vocês. E aqueles cristãos, aqueles seguidores de Jesus, eles começaram a dar ouvido a esses ensinos e procuraram então seguir aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo, atalhos que estavam lhes sendo oferecidos. Se vocês querem ter uma vida mais profunda com Deus, mais séria com Deus, mais comprometida com Deus, uma vida mais poderosa com Deus, então vocês precisam fazer essas coisas aqui. E aí Paulo ficou sabendo disso e escreveu essa carta dizendo para eles: olha, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com aquilo que eu apresentei para vocês. Como é que eu me admiro de vocês estarem tão rapidamente seguindo por esse caminho aí? Lembre-se do Evangelho que eu preguei para vocês, é aquilo lá, e qualquer coisa que for dito fora disso, e não é verdade, não é por aí. Então eles estavam enfrentando uma situação assim, de atalhos que lhes estavam sendo oferecidos dentro desse aspecto, no caso aí, judaizante, né? Relacionado à perspectiva da prática judaica da época do apóstolo Paulo. Eu queria rapidamente pensar com vocês alguns atalhos contemporâneos que também nos são apresentados. Quando a gente começa a andar com Jesus Cristo, a gente começa realmente a conhecê-lo e a nos tornarmos buscadores de Deus, implacáveis, então nós começamos a nos deparar com algumas alternativas que nos são apresentadas, ok? Como por exemplo o liberalismo. O liberalismo é um atalho, ok? O liberalismo, ele questiona a autenticidade e a relevância da palavra de Deus nos nossos dias. Então esse atalho diz assim para a gente: ok, tudo bem, vocês realmente devem acreditar no Evangelho, devem acreditar naquilo que Deus fez por vocês através de Cristo Jesus, mas a Bíblia, olha, na Bíblia não dá para a gente acreditar na Bíblia assim. Nós já evoluímos, nós não podemos acreditar na Bíblia do jeitinho que está lá. Esse negócio de que Deus abriu o mar vermelho, você acha que não, isso não é bem assim. Esse negócio de que a gente lê lá que Daniel foi jogado na cova dos leões, né, e os leões estavam fazendo jejum, não é bem assim. Então o pessoal começa a pegar as escrituras e começam a pegar alguns textos que não se enquadram bem dentro da referência daquilo que as nossas ciências, né, contemporâneas apresentam com explicações, e aquilo que não se encaixa, eles começam a tudo bem, mas a gente não precisa acreditar. Nossa, obrigado, não precisa trazer café para mim, que maravilha. Olha, Nilson, isso aí, Nilson, isso não se faz, né? Não, isso não se faz. Outro exemplo
é o sentimentalismo, é outro atalho contemporâneo que a gente tem. O atalho do sentimentalismo é aquele que define as emoções como a medida do certo e do errado. Esse é um outro atalho contemporâneo que a gente tem. Então, se você está fazendo alguma coisa, se você está se sentindo bem com aquilo que você está fazendo, não pode estar errado. Deus tem que concordar com aquilo, tá? Porque você está se sentindo bem. Então, muitas pessoas hoje em dia procuram definir a nossa relação com Deus em relação à vontade de Deus, ao que é certo, ao que é errado, ao que é a vontade revelada dEle, não mais por aquilo que Ele nos diz na sua palavra, mas por aquilo que nós sentimos. Então, alguma coisa que é muito clara nas Escrituras, por exemplo, pode ser trabalhada hoje em dia de uma maneira diferente entre pessoas. Uma pessoa dizendo, não, eu concordo com isso que está nas Escrituras, porque eu sinto que isso tem a ver comigo. E outra pessoa lê e fala, não, mas eu sinto que isso não tem muito a ver comigo. Toda vez que eu falo isso, eu sempre me lembro de uma pessoa, uma mulher que certa vez veio conversar comigo e se aconselhar, com relação a uma situação que ela estava vivendo, de um relacionamento, e ela dizia para mim assim, mas a pessoa com quem eu estou tem que ser da vontade de Deus, está tudo certo, não pode ser, algumas pessoas discordam desse meu relacionamento, mas não pode ser, porque olha, desde adolescente eu oro, para que Deus me dê uma pessoa assim, 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 e ele foi descrevendo a pessoa porque ela pedia para Deus desde a adolescência, e ela falou, e essa pessoa com quem eu estou agora, ela se enquadra em tudo aquilo que eu sempre coloquei para Deus que eu queria, para mim. Então, o que há de errado? E o que havia de errado é que essa pessoa que tinha tudo que ela sempre pedia para Deus para ela, era casada, era casada, só que se enquadrava e ela se sentia bem. E aí, como nós vemos nas novelas e tudo mais, a mulher é uma megera, então Deus não quer aquela mulher para ele, Deus quer que ele seja meu. E aí tem as profecias, as profetadas por aí afora, dizendo que não, ele é seu mesmo, tinha que ser seu, e etc. Então, sentimentalismo, eu sinto que está certo porque eu me sinto bem. Isso é um atalho, ok? As Escrituras não definem para a gente a verdade a partir dos nossos sentimentos, ok? Os nossos sentimentos acompanham a verdade, não é a verdade que acompanha os nossos sentimentos, ok? Então, sentimento faz parte da nossa criação, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos sentir sim, a gente pode sentir a presença dEle, por exemplo, mas não é porque muitas vezes eu não sinto a presença dEle que Ele não esteja presente, ok? Eu creio que Deus está presente por causa da palavra, por causa da verdade, ela me diz que Ele está presente. E aí, às vezes eu sinto que Ele está presente, e às vezes eu não sinto que Ele está presente, mas eu sei que Ele está presente porque as Escrituras estão me dizendo isso. Então, o sentimentalismo é um outro atalho. Um outro atalho contemporâneo é o materialismo. O atalho do materialismo avalia a relação com Deus pelo que se tem materialmente. Esse atalho diz para mim e para você o seguinte: sua vida está bem com Deus se você está sendo abençoado a nível material. Se você tem mais financeiramente, se você ascende financeiramente, se você consegue ter coisas que você anseia, que você deseja, isso é a prova de que você está bem com Deus. E aí então vem muitas dessas campanhas que a gente vê sendo feitas por aí afora, em várias igrejas, sempre visando essa ideia. E vem esse sentimento muitas vezes na gente, em muitas pessoas, que elas não estão bem com Deus, porque a vida material delas não está de acordo com aquilo que elas entendem que deveria ser. O problema disso é que eu não conheço ninguém que acha que está bem materialmente. Mas pare e pense um pouco. Todo mundo acha que podia estar melhor. Vamos ser sinceros. Todo mundo acha que poderia estar melhor. Eu me dei conta disso de uma forma muito clara. Uma vez que eu estava num grupo, numa reunião, numa casa de uma pessoa. E quando a gente teve a primeira vez nessa casa, o Wesley ainda era bem pequeno, ele me perguntou quando é que a gente ia voltar naquele clube.
Mas era uma casa, né? E aí eu na reunião nessa casa, conversando com uma pessoa, dono da casa, vira e fala assim para mim, olha, eu já tive chance de ser muito rico. Aí eu olhei, sério, eu já tive chance de ser muito rico. E aí a ficha caiu. Sabe por quê? A pessoa com quem eu estava conversando não estava errada no que ela estava falando. Dentro do contexto da sociedade da gente é assim mesmo, porque nós sempre estamos nos medindo porque tem mais do que a gente. Nós não nos medimos por quem tem menos, nós sempre nos medimos por quem tem mais. Então é verdade. Por exemplo, eu posso olhar para mim e eu me olho em relação a outras pessoas que têm mais do que eu e eu não me acho rico. Eu acho, não, as coisas precisam melhorar. Eu não tenho uma casa própria, por exemplo. Eu não tenho uma casa própria, mas eu moro numa casa que tem 4 quartos, 2 suítes. Uma casa boa, grande. Enquanto tem algumas pessoas que moram em 3 cômodos. E essas pessoas que moram em 3 cômodos olham para mim e dizem assim, ele tem, eu não tenho, Deus está abençoando, não está me abençoando. Mas essa pessoa que mora em 3 cômodos, ela não olha para uma pessoa que está morando na rua, que não tem onde morar. Ou ela não olha para uma pessoa, por exemplo, na África, em algumas regiões da África, que moram, na verdade, uma família com 5, 6, 7, 10 pessoas em um cômodo. Então, o materialismo, ele é esse atalho que faz com que a gente ache que a nossa relação com Deus ela é medida apenas na perspectiva das coisas materiais. Veja, nós não tem nenhum problema em nós termos coisas, ok? Não tem nenhum lugar na Bíblia que a Bíblia diga que não tenha coisas. Não existe isso, certo? Mas quando nós fazemos das coisas que temos a medida na nossa relação com Deus, então isso é um atalho. Olha, você precisa ver agora se a sua vida realmente com Deus está boa a partir daquilo que você tem. Você está melhorando de vida. Aí a gente vê essas coisas, desculpa, mas bobas e esdrúxulas que a gente vê por aí, afora, que o sujeito lá, como eu vi um dia desse no Facebook, uma foto de um cara do lado de uma Ferrari, e aí escrito assim, abençoado por Deus. Aí eu olhei aqui e falei, por que é abençoado por Deus? Eu conheço algumas pessoas que têm Ferrari lá em Via, e elas não são cristãs. Elas não têm nenhum relacionamento com Deus. Uma delas que eu conheço, inclusive, se afirma ateu. Então, se a bênção de Deus está relacionado ao carro, a uma Ferrari que você tem, como é que a gente explica essas situações? Coisas materiais são coisas que vêm e vão. Então esse é um atalho. Um outro atalho que nós temos é o atalho do legalismo. Esse atalho, ele afere a nossa relação com Deus pela prática de um comportamento definido como sendo o padrão que Deus quer para a vida da gente. Esse atalho a gente encontra mais dentro do universo de igrejas. Algumas igrejas então que dizem assim, não, se você está se relacionando com Deus, Jesus morreu por você na cruz e tudo mais, mas se você se relaciona com Deus de verdade, então você não vai em tal lugar, você não usa tal roupa, você não come tal comida, você não frequenta determinados dias, determinados lugares, você não assiste determinados filmes, e tal. Então é tudo estabelecido a partir de regras que são apresentadas para a vida da gente. Se a gente estiver cumprindo essas regras, então nós estamos bem com Deus. Não importa se você está tendo inveja de uma pessoa, não importa se você está com o seu coração cheio de rancor com outra pessoa, não importa se você tem disposição de perdoar outra pessoa, não importa, porque essas regras você está cumprindo. E isso é o que importa. Então esse é o atalho do legalismo. Isso existia muito na época de Jesus. Os fariseus, por exemplo, eram pessoas extremamente preconceituosas, mas eles tinham uma vida regrada por uma série de ações que eles deveriam cumprir, e eles cumpriam todas aquelas ações, e por isso não importava se eles eram preconceituosos com os publicanos, se eles tinham preconceito com relação a uma mulher que havia ficado viúva, isso não importava. Se eles julgavam as pessoas, isso não importava, porque eles estavam cumprindo as regras
que a religião havia estabelecido para eles. Outro atalho é o da licenciosidade. A licenciosidade considera os valores do reino de Deus como posturas arcaicas, valendo-se do conceito da graça para dar ocasião a todo tipo de vontade individual. A licenciosidade, de certa forma, é o contrário do legalismo. É aquela ideia assim, não, tudo bem, você está com Deus, você aceitou que Jesus morreu na cruz por você, isso é o que importa. O que importa é a graça de Deus. Agora você pode viver do jeito que você bem entender. Está tudo certo. Deus não se importa das escolhas que você faz, das relações que você tem, dos lugares em que você vai, o que você fala, o que você vê, como você dirige a sua vida, como você administra os seus recursos financeiros. Ele não se importa com nada disso. O importante para ele é que você aceite aquilo que Jesus fez por você na cruz. E agora você vive do jeito que você quiser viver e está tudo certo. Então, é um outro atalho. E não é aquilo que as Escrituras apresentam para a gente sobre o Evangelho. Um último atalho que eu coloquei aí é o atalho da religiosidade. O atalho da religiosidade define quem é de dentro e quem é de fora por um conjunto de regras que são definidas como marcos de fronteira. Toda religião tem seus marcos de fronteiras, okay? Ou seja, os seus códigos, né? Os seus limites, que dizem assim para você, até aí você pode ir e continuar fazendo parte do grupo. A partir dali, você não faz mais parte do grupo. Coloquei um gráfico aqui, ó. Assim é viver pelos marcos de fronteira. A religião propõe para a gente a preocupação de pensarmos assim, até onde eu posso fazer tal coisa e continuar sendo parte do grupo, continuar sendo parte dessa religião, continuar sendo, vamos falar do nosso universo aqui, sendo parte da igreja. Então viver pelos marcos de fronteira geralmente faz com que as pessoas queiram saber o seguinte: se eu fizer tal coisa, eu estou pecando? Se eu for em tal lugar, eu estou pecando? Se eu ler tal livro, eu estou pecando? Se eu assistir tal filme, eu estou pecando? Se eu praticar tal esporte, eu estou pecando? Sempre a preocupação é se você está pecando ou não está pecando. Por quê? Porque a ideia é, se você estiver pecando, você ultrapassou o marco de fronteira. Então agora você está fora. Você está fora daquilo que Deus quer, logo você está fora do grupo. Os fariseus, na época de Jesus, tinham seus marcos de fronteira. O sábado era um marco de fronteira. A circuncisão era um marco de fronteira. O não se relacionar com determinados tipos de pessoa era um marco de fronteira. Então eles olhavam para as pessoas e diziam, por exemplo, para Jesus, eles consideravam Jesus um cara que estava fora, né, da religião. Por quê? Pô, esse cara come com publicano, esse cara anda com pecador, esse sujeito é rabino, mas ele fica parando na rua para conversar com mulher. Onde você viu um negócio desse? Então ele não está dentro. Então eles viam o superficial. Agora, se você perguntasse para qualquer fariseu da época de Jesus, qual era o maior mandamento, ele responderia com o Shema. O Shema a palavra Shema significa ouça, e ouça com atenção. E o Shema se transformou para os fariseus, para os religiosos da época de Jesus, num moto, né? Então qual que é o maior mandamento? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as suas forças. Qualquer fariseu iria responder isso. Mas na hora do vamos ver, eles não avaliavam as pessoas na perspectiva do amor delas por Deus, eles avaliavam as pessoas pelo marco de fronteira. A pessoa dizia, não, mas eu amo a Deus. Não, mas só que você está indo na casa do cordeiro. Pedro viveu uma situação assim. Cornélio era um gentil, um soldado romano, e Pedro, o apóstolo Pedro, foi na casa dele. E a turma dos fariseus que haviam se convertido, estavam agora sendo discípulos de Jesus,
quando vem isso acontecer, chega para Pedro e diz: você foi na casa de um gentio e comeu com eles. Ué, mas o mais importante não é o amor a Deus? Mas eles julgam Pedro pelo marco de fronteira. Mas veja, o que o Evangelho nos propõe? O Evangelho nos propõe justamente o contrário disso. O Evangelho realmente nos propõe essa perspectiva do Shema. Okay? O Evangelho nos propõe que o centro da nossa vida é Deus. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós não vivemos nos perguntando assim: se eu fizer isso eu vou pecar? Nós vivemos nos perguntando assim: como eu posso amar mais a Deus? Como eu posso amar mais a Deus? Essa é a minha preocupação. Como eu posso amar mais a Deus? Se eu me preocupar com isso, eu não vou ter problema com essa questão do que eu posso fazer ou do que eu não posso fazer. Por quê? Como a letra da música que a gente cantou, né? Do Rodolfo, né? A gente vai querer aquilo que é a vontade de Deus, é o desejo de Deus, isso vai motivar o nosso coração. Então nós não vamos ficar nos preocupando com atalhos que a gente possa pegar e que vai garantir que a gente continue dentro da religião. Porque o Evangelho não é uma proposta de uma vida religiosa, o Evangelho é uma proposta de uma vida com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, que nos leva a nos relacionarmos com outras pessoas. Então, de acordo com o texto que nós lemos, de Gálatas, como é que nós podemos evitar esses atalhos aí? Primeiro, permanecendo conscientes do Evangelho. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Veja o que Paulo diz no verso 1 do texto que nós lemos: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? No capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo começa o texto da epístola dele evocando o Evangelho. Ele começa a saudação dele dizendo assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja, Paulo deixa claro para a gente por que Jesus, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus se entregando por nós, morrendo a nossa morte, porque Deus quer nos resgatar dessa perversa era má. Deus quer que nós vivamos aqui, mas Ele não quer que as realidades dessa presente era má dominem mais a nossa mente e o nosso coração. E o Evangelho nos diz isso, diz que Jesus morreu numa cruz para que nós pudéssemos continuar vivendo nesse mundo, mas livres dessa realidade. Novamente, né, a música do Rodolfo, né, que fala exatamente isso. Okay? A gente quer continuar aqui, a gente quer andar aqui, a gente quer ver o que Deus está fazendo aqui, e nós queremos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo aqui. Ou essa música nova que nós estamos cantando da Igreja Oceânica, que fala exatamente a mesma coisa, nesse mundo que a gente tem que estar. Mas o Evangelho nos libertou da influência do sistema que é contrário ao governo de Deus na nossa vida. Então, para que a gente evite atalhos, o que a gente tem que fazer é diariamente permanecer conscientes do Evangelho. Eu costumo dizer que a gente precisa pregar o Evangelho todos os dias para nós mesmos. Okay? Todo dia você acorda, olha no espelho de manhã e prega o Evangelho para você mesmo. Porque ele fala: olha, eu vou viver o dia de hoje porque Jesus Cristo morreu numa cruz por mim. E Ele ressuscitou e eu estou vivo com Ele. Então hoje eu vou viver meu dia. Então o Evangelho precisa continuar presente na mente da gente. Porque quando a gente começa a perder essa referência relacionada ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós começamos a achar que as coisas dependem de nós novamente. Nós começamos a achar que a nossa relação com Deus ela é aferida por aquilo que a gente consegue fazer, e não por aquilo que Deus fez por nós. Nós começamos, mesmo que a gente não queira, a gente começa a julgar as pessoas. A gente começa a olhar para os outros e a gente começa a ferir a vida do outro na medida da nossa. Marco de fronteira. Eu entendo que eu não posso ler determinado livro porque eu sou um discípulo de Jesus, mas a outra pessoa lê aquele livro
E ela também é um discípulo de Jesus. E aí como é que eu lido com isso? Não, eu sou um autêntico discípulo de Jesus. Autênticos discípulos de Jesus não leem esse livro. A pessoa leu esse livro, logo ela não está levando o discipulado dela a sério com Jesus. Veja, eu estou medindo novamente a minha relação e a relação dos outros com Deus a partir de marcos de fronteira. Eu quero deixar isso claro aqui. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não importa o que a gente assista, o que a gente leia. Não é isso que eu estou dizendo. Quando a gente se relaciona com Deus, nós vamos querer aquilo que está no coração de Deus para nós. Ok? E isso é muito bom. E a gente deve buscar isso. Mas a gente deve evitar medir a relação com Deus das pessoas por aquilo que a nossa vida tem experimentado com Deus. A gente mede a relação das pessoas com Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, por elas e por nós. Essa é a medida, só essa é a medida. Okay? Então nós devemos sim ansiar e desejar uma vida crescente com Deus, de relacionamento, de intimidade, que vai nos transformar e vai nos levar a viver outras realidades, mas a gente nunca deve pegar essa transformação e essas outras realidades e transformar na medida daquilo que a gente vai aferir na vida de outras pessoas em relação a Deus. Portanto, para a gente evitar atalhos, a gente precisa sempre manter o Evangelho vivo no coração e na mente da gente. Segundo lugar, permanecendo dependentes do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz nos versículos 2 e 3 assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está medindo essa questão da vida com Deus a partir da atuação do Espírito Santo na vida da gente. Ele está dizendo, olha, tudo começou pelo Espírito e tudo vai continuar pelo Espírito. O mesmo Espírito que te redimiu, que te regenerou, é o Espírito que vai continuar santificando a sua vida. É uma falta de lógica você achar que você precisa da ação e do poder do Espírito Santo na sua vida para você nascer de novo, ser regenerado, começar algo novo com Deus na sua história e achar que depois que começou, agora é com você. Agora é pelo seu esforço. Agora é pela sua capacidade, pela sua competência. Não! Continua sendo pelo mesmo Espírito. No capítulo 5, verso 16, 25, ele explica isso para a gente de uma forma um pouco melhor. Ele diz assim na carta dele: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja, não é para viver pela lei, é para viver pelo Espírito. Não é para viver pelos marcos de fronteira, é para viver pelo Espírito. E aí ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se eu vivo pelo Espírito, então o meu estilo de vida, o meu caminhar, os meus valores, as minhas decisões, elas vão refletir a vida do Espírito que está em mim. Então a segunda maneira da gente evitar atalhos é permanecendo dependentes do Espírito Santo. Não é achar que a gente tem que se esforçar mais para obedecer às coisas que Deus nos diz na Bíblia. É a gente entender que nós precisamos depender mais do Espírito para que a gente possa obedecer às coisas que Deus nos diz na Bíblia. Então não é o meu esforço que me leva a obedecer mais aquilo que as Escrituras me dizem. É a minha dependência de Deus que me leva a viver mais de acordo com aquilo que as Escrituras me dizem. E em último lugar, nós evitamos atalhos permanecendo apegados à fé na palavra de Deus. Gálatas 3:2, Paulo diz assim para a gente: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Como é que nós recebemos do Espírito? Pela prática da lei ou por aquilo que nós ouvimos? O que nós ouvimos está relacionado ao Evangelho, à palavra de Deus, à fé naquilo que as Escrituras nos dizem, e não na tentativa de praticar
a lei. A lei faz parte das Escrituras. Mas a lei, ela é uma experiência que acontece na nossa vida à medida que nós nos rendemos à realidade do Evangelho da Graça. À medida que eu me rendo ao Evangelho, então aquelas realidades da lei, elas começam a ser incorporadas a mim, pela presença do Espírito Santo de Deus que está em mim. E não o contrário disso. Eu me esforço para obedecer e para tentar fazer as coisas do jeito que Deus quer, para que então eu possa experimentar mais da presença de Deus em mim. No Antigo Testamento, nós temos um texto em Êxodo, Êxodo 12, onde nos é apresentado o 12 ou 20, né? Onde nos é apresentado a lei, né? Os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, no hebraico, na verdade são as 10 palavras, começam assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos, que em hebraico são as 10 palavras: não terás outros deuses diante de mim, e etc, etc, etc. O que isso mostra para mim e para você? Mostra que aquilo que a gente chama de 10 mandamentos, eles são uma consequência da graça de Deus que operou na vida do povo de Israel, e não o contrário. Eu vou explicar. Eles são o povo que está recebendo aqueles mandamentos. Eles foram escravos no Egito por 400 anos. Eles são tataranetos de escravos. Agora eles são livres. Deus vai lá através de Moisés e liberta o povo. E agora o povo vai entrar na terra prometida. Não como escravos, como gente livre. Mas como é que você vive como gente livre? Se você é tataraneto de escravo, seu bisavô era escravo, seu avô era escravo, seu pai era escravo e você era escravo. Como é que é a vida de gente livre? Quem é a referência de gente livre para essas pessoas? Os seus feitores no Egito, os egípcios. E aí então o que Deus quer fazer com eles? Então, agora eu libertei vocês, agora eu vou ensinar vocês a viverem como gente livre. Gente livre não vive como os egípcios. Gente livre de verdade vive de acordo com aquilo que eu vou dizer aqui para vocês. Não precisa se preocupar e tentar ficar agradando tudo quanto é Deus, tentar descobrir qual é o Deus que vocês precisam agradar para ele ser bom para vocês. Só tem um Deus, sou eu. Muito prazer. Eu tirei vocês até do Egito. Não precisa ficar tentando descobrir quem eu sou. Já estou me apresentando. E aí ele vai dizendo, cada uma das outras que nós chamamos de leis, são orientações de como é que você vive agora como gente livre. Veja, seria lei para salvação se funcionasse assim. Deus chamasse Moisés na sacerdócio. Moisés, descalça as sandálias dos pés, porque esse lugar está santo. Quem está falando? Sou eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, pega aí uma pedra. Pegou? Pega aí uma outra pedra, mais fininha. Pegou? Escreve aí o que eu vou falar. Pode falar assim. Aí começa a ditar. Aí dita lá: não terás outros deuses diante de ti. Aí, não, guarda lá o sábado. Honra teu pai e tua mãe. Tá, os 10 mandamentos. Pegou? Certinho? Tá bom. Agora você vai lá no Egito, reúne todo o povão lá de Israel e lê esses 10 mandamentos aí para eles. E diz assim: eu vou dar um ano para vocês viverem de acordo com isso aí que eu estou falando. Se vocês viverem um ano de acordo com o que eu estou falando, eu vou vir no ano seguinte aí e vou libertar vocês. Está vendo? Aí seria mandamentos para a salvação. Os mandamentos nunca foram para a salvação. A lei nunca foi dada por Deus para salvar ninguém. A lei é ensinada, é um ensino de Deus para que a gente saiba como viver como gente livre. Então, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus nos diz, ela não está nos dizendo para que a gente se esforce para fazer, para que então Deus possa nos abençoar. Ela está nos dizendo porque Deus nos abençoou. E agora que nós somos, como o povo do Egito, livres da escravidão do pecado, a gente precisa aprender como viver como gente livre. Mas nós já nascemos escravos do pecado. Então, para que eu e você saibamos viver como gente livre, a gente tem que dar atenção às Escrituras. A gente tem que dar atenção àquilo que Jesus Cristo diz para a gente.
porque ele é o único ser humano que viveu de verdade como gente ali. Por isso, em Gálatas, Paulo diz no capítulo 3, versos 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo isso, preste bastante atenção, principalmente se você está aqui com a gente, e essa ficha ainda não caiu para você. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há como ser filho de Deus fora a fé em Cristo Jesus. Nós só somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se você experimentou a vida de Jesus em você, você está agora vestido de Jesus Cristo para Deus. E você agora é visto por Deus como Ele vê o próprio Jesus. Você é seu filho, você é sua filha. Não pelo que você vier fazer, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por você. Pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por você. Concluindo, o caminho do Evangelho é um caminho estreito. E porque ele é estreito, não cabe atalhos nele. Jesus, em Mateus 7,14, diz assim para a gente: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Isso não mudou. O caminho continua apertado, a porta continua estreita, nessa perspectiva de que é só através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não há mais alternativas, não há outras alternativas, não há atalhos que nós possamos tomar. Uma busca implacável por Deus nos conduzirá a uma longa caminhada de obediência pelo mesmo caminho, o caminho da fé. Tudo se resume ao que Jesus Cristo fez por nós. O começo da nossa relação com Deus, a continuidade da nossa relação com Deus e o fim da nossa relação com Deus neste mundo. Segue o mesmo caminho, o caminho da obediência pela fé, o caminho em obedecer a Deus e crer naquilo que Ele fez por mim e por você, através de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero convidar você, se isso ainda não é uma realidade na sua vida, a pedir para Deus essa noite, tornar isso uma realidade na sua vida. Se você tem andado por atalhos, tem achado que tudo depende de você, do seu esforço, de você ser mais dedicado, de você ser mais disciplinado, de você conseguir deixar de fazer determinadas coisas. Eu quero convidar você a pedir para Deus essa noite, gerar fé no seu coração, naquilo que Ele fez por você, em Cristo Jesus. O que Deus fez por você em Cristo Jesus, naquela cruz. Jesus viveu a vida perfeita que nem eu, nem você e nenhum outro ser humano é capaz de viver. E Ele pegou a vida perfeita dele e Ele entregou no lugar de vidas imperfeitas como a minha e a sua. E quando a gente aceita que Ele fez isso por nós, então a nossa vida se torna parte da morte dele naquela cruz. E quando Ele ressuscita dos mortos, a vida justa dele nos é oferecida. E agora nós vivemos a partir da justiça de Jesus por nós. Ele
como diz Paulo, se fomos batizados nele, dele nos revestimos. Ele agora está em nós. E quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus em nós. E a justiça de Jesus, a perfeição de Jesus em nós, é que faz com que eu e você sejamos aceitos diante de Deus. Não o nosso esforço. Se desviar disso é pegar atalhos. Se você então ainda não teve essa experiência, peça, diga: Deus, gera essa fé no meu coração, para que eu creia nisso. Mas se você já teve essa experiência, então peça para que Deus te ajude a manter os seus olhos no Evangelho, para que você não pegue atalhos, para que você não comece pela fé e tente continuar pelo seu esforço próprio, porque não é o que Deus quer. Você começou pela fé e Ele quer que você continue pela fé, e Ele quer que você termine a carreira pela fé, assim como Ele quer isso para mim também. É tudo sobre Jesus, não é sobre mim e sobre você, é tudo sobre Ele e o que Ele fez por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Pedimos que o Senhor desvie os nossos pés de atalhos. São tantos os atalhos que são oferecidos hoje dentro do cristianismo, Senhor amado. Tantas alternativas, querendo complementar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Aquilo que ninguém podia fazer, e que Ele veio e fez. Senhor, eu te peço em nome dEle, por amor a Ele, que aquelas pessoas que estão entre nós aqui, e que ainda não conseguiram compreender isso, recebam a fé salvadora do Senhor, para que possam entender, possam crer, Senhor, que não dependem delas, que não tem nada a ver com o esforço delas, que não tem nada a ver com elas serem ou não serem merecedoras, porque nenhum de nós é merecedor. Tem a ver com o Senhor ter decidido nos amar, tem a ver com Jesus, como nós vimos hoje de manhã, ter escolhido, Senhor amado, sair da sua glória, se fazer um de nós, morrer e ressuscitar, Senhor, mediante o teu poder, para poder agora nos representar diante do Senhor aqueles que depositam em Ti, nele, aquilo que Ele fez por nós. Que a gente comece, que assim como a gente começou pela fé, a gente continue pela fé. Que a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, por intermédio dessa carta aos Gálatas, Senhor, desafie o nosso coração a não começarmos, ó Senhor Deus, pela fé e tentarmos então continuar pelo nosso esforço próprio. A mesma fé que nós tivemos em Jesus para nos salvar, seja a fé que a gente continue tendo para nos sustentar nessa salvação. E seja a mesma fé cultivada, guardada no nosso coração, que nos enche de esperança por aquele dia em que todas as coisas serão redefinidas plenamente por Ti. É no nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém, Pai.